Veremos agora os tipos de interseção e critérios para determiná-los, né? As interseções, primeiro a gente vai ver interseções entre dois planos no espaço. Então, a gente sabe que a partir dos resultados de geometria euclidiana, ou dois planos no espaço são paralelos ou eles são concorrentes, né? Então, se a gente tem as duas equações dos planos π1 e π2, duas equações cartesianas, a interseção é o conjunto de pontos que satisfazem as duas equações ao mesmo tempo, né? Então, o ponto do espaço está na interseção de π1 com π2 se para as coordenadas do ponto x, y, z vale a equação da primeira linha e a equação da segunda linha. Então, a interseção é vazia se eles forem paralelos e é uma reta se forem concorrentes. Também existe o caso da interseção ser um plano. É quando você tem... A gente poderia já partir da ideia, da hipótese de que os planos são distintos, mas a gente poderia ter duas equações aqui distintas que representam o mesmo plano, né? Então a gente inclui o caso da interseção ser igual a um plano. Então aqui, a interseção de π1 e π2 reúne essas duas equações, né? Os pontos que satisfazem as duas estão na interseção. No primeiro caso, π1 igual a π2, quer dizer, a interseção é um plano. Isso acontece se A1, B1, C1, D1 é proporcional a A2, B2, C2, D2, quer dizer, desse quarteto de números reais eu posso chegar nesse multiplicando por um número real. Aqui eu tenho o segundo caso. Eles são paralelos e a interseção é vazia, porque eles são distintos. Então, os vetores normais são proporcionais, mas a proporção entre eles é distinta da proporção entre D1 e D2, que são as constantes. Nesse caso, a interseção é vazia. Bom, aqui, se os vetores normais não são proporcionais, né? Isso quer dizer que eles têm direções diferentes, então os planos não podem ser paralelos. Eles vão ser concorrentes e a interseção de planos concorrentes é uma reta. Então vamos a um exemplo. X menos 2y mais 3z igual a 2 é o primeiro plano, π1, menos 2x mais 4y menos 6. Z igual a menos 4, isso é o plano π2. Aí a gente vê que, nesse caso, 1 menos 2, 3 e 2 é proporcional a menos 2, 4, menos 6, menos 4, porque a gente pode partir desse quarteto e encontrar esse daqui multiplicando o primeiro por menos 2, né? Multiplica o primeiro por menos 2. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então a proporção é a mesma. A proporção entre esse segundo e o primeiro quartetos é menos 2, nesse caso. Logo, a interseção é o plano. Quer dizer, no fim das contas, isso quer dizer que os pontos que satisfazem essa equação são os mesmos que satisfazem essa daqui. Segundo exemplo, x menos y mais z é 2, menos x mais y menos z igual a 2. Então, essa linha é a equação cartesiana de π1, essa aqui é a equação cartesiana de π2. Nesse caso, os vetores normais são proporcionais. Você vê que a proporção é menos 1. Do primeiro trio, a gente obtém o segundo multiplicando por menos 1.
Mas a proporção entre as constantes D1 e D2 não é menos 1, é 1. Então nós temos planos paralelos e distintos. Isso quer dizer que a interseção é vazia. E agora esse terceiro exemplo, x mais y mais z igual a 3, é a equação do primeiro plano. X menos y mais 2z igual a 2. A gente vê aqui que não tem proporcionalidade nenhuma, né? A proporção entre as primeiras coordenadas é 1, entre as segundas é menos 1, entre as terceiras é 2. Então a interseção é uma reta. Qual reta? Então a gente pode tentar especificar a reta nesse exemplo. 2x mais 3z igual a 5. Da onde saiu isso daí? A gente pegou a primeira linha, que é a equação de π1, e a segunda, e somou. Aí desapareceu a coordenada y. Bom, os pontos da interseção satisfazem as duas equações, então eu posso fazer combinações lineares delas aqui, e essas combinações também vão ser satisfeitas pelos pontos da interseção. Então, somando a primeira linha com a segunda, eu obtenho 2x mais 3z igual a 5. Então, z é menos 2x sobre 3 mais 5 terços. Encontrei uma expressão de z, que é a terceira coordenada, em função da primeira. Posso fazer a mesma coisa para a segunda, encontrar uma expressão da segunda, que é o y, em função da primeira, que é o x. Então multiplico a primeira linha por 2 e subtraio a segunda, né? Então, do lado direito, multiplicar por 2 e subtrair a segunda é 6 menos 2. E aqui do lado esquerdo é 2x mais 2y mais 2z menos esse lado esquerdo aqui. Aí eu elimino z, porque eu vou ter 2z menos 2z. Para os outros termos eu tenho 2x menos x dá x, 2y menos y dá 3y, 6 menos 2 dá 4. Então o y é menos 1 terço de x mais 4 terços. E aí eu obtive uma equação na forma reduzida. Então isso aqui é uma reta, né? Exatamente essa reta aqui, representada por essa equação na forma reduzida, com relação à primeira coordenada. Bom, vamos ver a forma reduzida em geral. Pode ser com relação à primeira coordenada, e vai ter essa cara aqui. PM, Q e N são números reais, né? Com relação à segunda coordenada, tem essa cara aqui. As outras duas, a primeira e a terceira, são escritas em função da segunda, né? Por expressões do tipo linear. E aqui a forma reduzida com relação à terceira coordenada, né? X e y em função de z. A gente vê que essa forma reduzida aqui, a gente pode escrever desse jeito. Se eu subtrair mx dos dois lados, aqui nessa linha, eu tenho menos mx mais y. O z não aparece, é como se ele estivesse sendo multiplicado por zero. Isso aqui é igual a constante p. Faço a mesma coisa para a segunda linha, subtraio o nx dos dois lados. Então tenho menos nx mais 0y mais z igual aqui. Então aqui a reta está expressa como interseção de dois planos. São os planos de vetores normais menos m, 1, 0 e menos n, 0, 1. Aí a gente vê que não podem ser planos paralelos. A gente vê que a proporção entre a segunda coordenada do vetor normal é diferente da proporção entre a terceira.
A gente não tem como multiplicar aqui esse vetor normal, menos n, 0 e 1, de modo a obter na segunda coordenada o valor igual a 1. Então, a forma reduzida é uma maneira de descrever a reta, de indicar a reta, de determinar a reta, como uma interseção de dois planos. Esses coeficientes 0 aqui, 0 numa coordenada e 0 na outra, em linhas diferentes, né? Em linhas diferentes você muda a posição do 0 aqui. Isso aqui obriga os dois planos a terem uma interseção como uma reta. Ele obriga os planos a serem concorrentes. Aqui estão os vetores normais, dá para ver que eles não são proporcionais, né, de maneira alguma.